e eu sou filho do pastor Alexandre, pastora Marinês. Esse casal me viram antes da minha esposa, porque minha esposa só pegou a parte boa, não é? Mas me viram chegar, esse casal me viram chegar sob efeito dos vícios, das drogas e do samba, que eu era do samba, do pagode noturno. Inclusive tem a história que o pastor sempre conta aí, depreciando a nossa imagem. Acabou o fósforo na casa dele lá, sempre acaba o fósforo. Incrível, o fogão elétrico é bom, cooktop, não tem aquele negócio? Então, acaba o fósforo, vai lá, nós estamos na lanchonete, depois do samba. Mas graças ao bom Deus, de 2002 para cá, a profeta Esa e alguns outros aqui que nos acompanham estão vendo a obra que o Senhor está fazendo, e a cada dia mais a gente procura aprender mais com o Senhor. Eu não vou falar aqui do ex, né? Nós passamos dessa fase do ex, porque o importante é o que Deus está fazendo hoje, né? O que o capeta fez ficou, não ficou? Então o que Deus faz hoje é mais importante. Eu queria, antes de ministrar uma palavra sobre a honra, e num lugar onde Deus vai começar um reboliço nesses dias, eu queria falar sobre a questão do sacerdócio nessa casa. Vocês viram, vocês têm acompanhado que o ministério apostólico e profético aqui é forte e efetivo, porque eu costumo dizer que eu sou o selo desse apostolado, mas tem outros aqui também que são o selo desse apostolado. Entretanto, irmãos, como nós saímos de uma situação de injustiça, vale a pena eu citar isso aqui, para que fique bem situado as coisas no mundo espiritual. Nós não queremos, o pastor Alexandre eu creio também não, a profetisa Marinês também não, nós não queremos reproduzir as injustiças, o pastor Daniel também não, o profeta Esa também não, reproduzir as injustiças que conosco assim cometeram. Então eu quero declarar uma palavra de honra sobre os ministros desta casa aqui. Eu sei que aqui vocês exercem a questão da visão da primícia, de primiciar. Eu não tenho imposto esta visão sobre aqueles que conosco estão caminhando. Porém, entretanto, sobretudo, além, Deus tem movido corações para que venha nos honrar. As pessoas têm nos honrado e a gente não tem impedido esta honra. E eu quero declarar esta palavra aqui. Se você tiver de honrar os líderes desta casa, honre o pastor, honre a profeta, a profetisa, honre todos os pastores e também os pastores. Se tiver de honrar as pessoas, eu estava num culto lá, cultuando a Deus, aí eu chamei minha liderança, chamei minha esposa primeiro, eu falei, ó, Deus mandou dar um dinheiro aí pro irmão aí, só que eu não tinha, não tem, né? Tem prata, não tem ouro, nem dólar, nem euro. O que vocês acham disso aí? É legal, né? Mas a decisão é nossa, né? É legal. Aí nós fomos lá, abençoamos, irmãos. Então não é só receber, e honra também não é só dar dinheiro, não, irmãos. Eu tenho certeza que a forma que os filhos honram os pais é reproduzindo um ambiente saudável nos seus respectivos lares estabelecidos. Em outras palavras, como que eu honro os meus pais? Eu tenho meu pai vivo, Antônio, minha mãe viva, os naturais, e eu tenho os meus pais espirituais que aqui estão. Qual é a maneira de eu honrá-los? A maneira de eu honrá-los é cuidando dos meus de uma maneira excelente, porque se eu cuidar dos meus de uma forma excelente, servindo, significa que toda lágrima, todo choro, todo investimento, meu outro pai lá é do Ziriguidum, bate um tambor, mas toda lágrima, todo investimento que foi feito em minha vida, todo discipulado, valeu a pena. Então como que você honra os seus pais espirituais, ou como você honra aqueles que investiram em você? Sendo um cidadão de bem, ou uma cidadã. Não precisa ser um super-homem gospel, de capa, de manto terra, não. Pode ser uma pessoa normal, equilibrada, pode torcer pro Corinthians, pode ser normal, tomar Coca-Cola, pode ir no parque da cidade, mas seja normal e haja com excelência para com os seus. E tem a ver com aquilo que eu vou falar aqui. Mas antes eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Chique essa igreja aqui, pastor. Até café. Você toma café, pastor? Lógico. Não é? Quando tá ficando branco, a gente toma café. Não é assim? Tá ficando claro, olha no espelho, tô ficando meio clarinho, bebe um café e volta à tonalidade.
Isaías capítulo 61, no projeto Família Bíblica, no ano passado, no final, o Senhor nos deu uma palavra. O pastor sabe, eu estou aliançado com a Igreja Batista, ok? Aliançado com a Igreja Batista renovada. Nós não somos tradicionais. Nós somos do mistério, do reboliço, do manto. O pastor veio me saudar ali e falou: graça e paz. Você é batista agora, né? Senti um nível de sarcasmo nessa saudação, graça e paz. Mas nós somos renovados. Isaías 61. Desde o ano passado, nós iniciamos uma série de ministrações sobre a família. Talvez eu não tenha experiência para com a família para falar em comparativo com muitos aqui, mas eu tenho bastante filhos em casa. Tem hora que a gente dá banho no mesmo, pensando que é o outro. Porém o Dr. Périx operou a minha pessoa, né? Ligou as trompas. Isso é isso? Isso é a minha pessoa. Não gero mais, graças ao bom Deus também, né? 3 tá bom, 5 ministérios. O 6º, o 7º eu deixo para você, irmão, na bênção, pode fabricar à vontade. E eu tenho um pouco, talvez, não de propriedade. Não é? O pessoal fala assim, tem propriedade para falar. Então talvez eu não tenha propriedade, porque os nossos filhos aí, o mais velho está com 12, o menor está com 1 ano para 2, o do meio tem 10. 10, né, tem 10. Mas talvez eu tenha um pouco de uma nuance, um vislumbre do que é viver num lar, ainda com 3 homens. Homem é folgado, irmãos. Homem é folgado. Homem macho, homem é folgado. Então tem hora que você tem que dar um rugido em casa. A minha esposa tem hora que fala grosso em casa. O menor é o pior. O menor porque é pequeno e dentro habita o Espírito Santo. É muita unção para um corpo pequeno. Então ele não consegue ficar parado em nenhum momento. É andando, parece aqueles carrinhos que tem as rodinhas e bate e vira, né? Porém, irmãos, Deus tem nos dado graça. Os meninos, o João e o Pedro, que subiram ali a escada dos anjos, eles, graças ao bom Deus, não é por mérito meu, quem sou eu, nem cobrar os mesmos eu cobro. Graças ao bom Deus, todos os dias, não é domingo, é todo dia. É domingo, segunda, terça, todos os dias. Os 2 leem a Bíblia, já leram o Novo Testamento, estão no Antigo agora, que eu falei, começa pelo Novo, que se Jesus voltar, né? Pelo menos já conhece o Novo, né? Conhece João, Romanos, que já tem tudo. Leram o Novo Testamento. E todos os dias os 2, um olha o João. Você já leu a Bíblia hoje? Eu já. Está onde? Aí o Pedro fala, eu estou Deuteronômio. E você? Eu estou em Josué. Já leram o Novo? Todos os dias. Aí ficam sem jeito de me cobrar. E pergunta para a mãe, o papai está lendo a Bíblia? Na empresa eu tenho supervisor, gerente, gestor. Em casa também, né? Tem supervisores. E a senhora, mamãe? Ou eles falam assim, Charlene, já leu a Bíblia? Eles estão lendo a Bíblia todos os dias. E aí chegaram para mim esses dias e falaram assim, esses dias não, já tem uns 3 para 4 anos, eles vieram me cobrando. Pai, eu li em Marcos 16 que está escrito que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eu fui fechado em casa, né? Quem não crê será condenado. Nós não somos batizados, e agora? Aí já fala em língua, dá uma rajada de mistério, né? Para aquele enrolation básico. Então, e agora? Falei, agora é o seguinte, irmãos. Boa pergunta. Veja bem, né? Veja bem é quando a gente está enrolando. Veja bem. Vamos perguntar para sua mãe o que ela acha disso. Aí a mãe falou, nem batiza, mas nem debaixo d'água. Aí liguei pra minha mãe é assembleiana. Mãe, os meninos querem se batizar, estou lendo a Bíblia. É bom esperar um pouco, né, meu filho? Aí o que eu fiz? Conversei de novo com a esposa. Aí os 2 me fecharam. Falou assim, então pai, se Jesus voltar eu vou ficar. Eu falei, não rapaz, criança vai. Criança vai primeiro. Fica tranquilo, irmão. Eu não sou batizado. Aí eu falei, agora, o que eu fiz? Falei com a minha esposa, falei, então as batas estão aí já. Tá aí, tem que batizar o menino que vai casar agora em maio, e os 2.
Você sabe da minha opinião. Eu falei, então sim, né? Te batizo, João, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que? Melhor pelo zelo do que pelo relaxo, né? Então minha parte eu fiz. Esses dias começou a enroscar em casa, eu falei assim, olha que eu te desbatizo, hein? Como que vai desbatizar? Eu falei, vou secar a água do... Isaías 61. O que eu estou dizendo, irmãos, é que é mais, não vou dizer fácil, mas é um pouco mais maleável trabalhar com pessoas cheias do Espírito Santo. Não quer dizer que não vai dar problema em trabalho, vai dar, mas é um pouco mais maleável. Vaso de barro dá para quebrar e o oleiro faz de novo. Isaías 61, versículo 9, pegando o gancho da minha própria fala agora há pouco aqui, que eu honro os meus superiores, os meus pais naturais, espirituais, cuidando bem dos meus. Eu gostaria de ler com você esse texto de Isaías 61. Aleluia. O pastor falou para mim sobre ser koinoniano. Koinoniano dá glória a Deus, né? Isaías 61, aleluia. Está escrito assim. O óculos é só para enxergar as pessoas direito, porque é meio embaçado às vezes da idade. Fica embaçado mesmo a vista, mas eu enxergo bem para ler. Isaías 61, a partir do versículo 1. Está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo, de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriarei. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria, porque eu, Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei a sua recompensa em verdade, e farei um concerto, uma aliança eterna, um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente, como família bendita do Senhor. Aleluia. Esta é uma palavra profética para todos quantos estão neste ambiente. Esta é uma palavra profética para mim e para você, para nós aqui. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, como espada que é, ela venha penetrar no mais profundo do nosso ser, que ela venha, Senhor, a tua palavra ministrar ao nosso espírito, à nossa alma, que a tua palavra interprete, discirna as intenções e propósito dos nossos corações aqui. Pai, eu clamo para que não seja o homem ministrando, falando. O Senhor também não anula o homem, mas o Senhor usa o homem. Então eis-me aqui à tua disposição para fazer a tua vontade, o teu querer. Ó Deus,
Deus, enche este lugar com a tua nuvem de glória, como já pairou sobre este lugar a tua unção, através dos cânticos, que também por meio da palavra possamos ser, ó Deus, edificados, fundamentados, fortalecidos para enfrentarmos mais uma semana tensa, aonde nós veremos a boa mão do Senhor agindo em nosso favor. Pai, eu clamo para que o Senhor venha ativar em nós, ó Deus, aquilo que é do céu, para que possamos compreender, ó Deus, a tua palavra neste lugar, por meio do teu Espírito Santo. Meu amigo, Espírito Santo, eu não posso, não consigo, não tenho capacidade para ministrar ao coração dos meus irmãos, mas o Senhor assim o pode. Então que seja feita a tua vontade e não a minha, nesta terra, nesta noite, para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Aleluia, amém. Ramandarabia, aleluia. Tudo começa na vida do crente na unção. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre mim significa o Espírito me habilitando para uma missão. Então o Espírito está sobre mim para que eu venha pregar, para que eu venha pôr em liberdade, para que eu venha anunciar o ano aceitável. Isaías está declarando uma palavra que talvez ele não tivesse noção de quem ele estava falando, mas ele estava declarando uma palavra para um tempo futuro que chegaria. O Espírito está sobre mim, ele me ungiu para uma missão, ele me ungiu para um propósito, ele me ungiu para um plano, ele me ungiu para um escopo. Eu quero dizer isso para você aqui também nesta noite, que o Espírito está sobre, além de estar em, ele está sobre, porque ele está em, habitando, morando, trabalhando no meu caráter, trabalhando no meu viver, mas ele está sobre, me habilitando, me conduzindo, me direcionando para um propósito, para um tempo, para um novo começo de Deus que já se iniciou nesta terra. O Espírito está sobre para que eu pregue e anuncie uma nova era, a dispensação da graça, o ano aceitável. O que é ano aceitável? Ano do perdão, ano do jubileu, onde são postos em liberdade os presos, onde as dívidas são perdoadas. Recebe esta palavra, porque o ano aceitável do Senhor é um tempo espiritual, e o tempo espiritual declara que vai ter libertação de presos, vai ter perdão de dívidas, vai ter manifestação do milagre de Deus. Sou batista, mas eu sou do mistério, hein, pastor? O Espírito está sobre para um propósito. Isaías está falando, eu quero chegar no 9 para falar de outras coisas aqui. Isaías está falando sobre uma figura que a Bíblia aborda do Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. O Deus ali é Elohim. Elohim é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No princípio criou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os céus e a terra. E até no 22, eis que cedo venho. Então, ou seja, a Bíblia fala de uma única personagem. João 5:39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, a Bíblia toda fala dele, do nosso amado e cheiroso Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia está falando, Isaías está declarando sobre ele. Ele é aquele no qual o João, quando se depara com ele, Mateus 3, está entrando no Jordão. Peraí, eu que tenho que ser batizado por você? Ele falou assim: não, convém que seja assim, primo. Aqui o Mateus vai falar da intimidade dos camaradas, né? Mas ô primo, convém que seja assim, para que se cumpra toda a justiça de Deus. A Bíblia fala que quando ele entra na água, João batiza. Eu sempre perguntei, João batizou Jesus em nome de quem? Jesus foi batizado em nome de quem? Eu te batizo no seu nome. E quando ele entrou na água, a Bíblia fala que ele é batizado. Quando ele sai, mistério, manto,
vem sobre ele em forma corpórea. Não é na figura de uma pomba, mas no voo doce de uma pomba. Aí o pai fala: sabe quem é esse aí? Porque o capeta estava na dúvida. O capeta estava assim: se tu és o filho de Deus. Aí Deus deixa muito claro: sabe quem é esse aí? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi: este é meu filho ruiós, este é meu filho maduro, ele me alegra, ele sai da água cheio. É difícil pregar que Jesus foi cheio do Espírito, mas foi, está escrito. Ele é cheio do Espírito e agora ele começa a pregar o reino de Deus. Sabe para onde que ele vai? Para um templo maior, para o templo de Salomão? Não, ele vai para o deserto. O Espírito conduz ele para o deserto. Lá no deserto ele é tentado, lá no deserto ele é provado, mas o Espírito estava nele e sobre ele. Se você tem a presença latente, viva, efetiva do Espírito Santo, o deserto pode até ser deserto, mas no deserto quem tem um Espírito Santo contempla os milagres extraordinários do céu. Ele está no deserto. A Bíblia, Marcos vai citar assim, que ele estava entre as bestas feras e os anjos. A Bíblia fala em Mateus, em Lucas, que ele foi tentado pelo diabo no último dia. Aí vai ser citado em Marcos que ele foi tentado todos os dias, mas não interessa. O que interessa é que ele venceu o deserto, ele venceu Satanás lá no deserto, e ele sai triunfante para o seu ministério. E a Bíblia diz que ele entra num dia de sábado na sinagoga. Quando ele entra na sinagoga, ele abre o rolo do profeta Isaías. É Lucas capítulo 4, verso 15 até o versículo 20, relata essa história. A Bíblia diz que ele abre o rolo do profeta Isaías e lê exatamente esse texto: o Espírito está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para... Ele fecha o livro e fala: sabe esta escritura, esta profecia que o Isaías declarou há muitos anos atrás, ela está se cumprindo na minha vida hoje. Eu sou o cumprimento dessa palavra. Então a partir de agora, a partir deste momento, ou seja, Jesus está dizendo, a partir desta data, o ano aceitável começou a ser contado. Então o ano aceitável fala de libertação, fala de cura, fala de restauração. O ano aceitável fala de vista aos cegos. O ano aceitável fala de milagres do Senhor. O ano aceitável fala de não lei mais, agora é graça, agora é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas através de Jesus Cristo. Jesus, então, ele sabe muito bem quem ele é. O problema não é as pessoas nos rotularem. O problema maior é eu ter crise de identidade. Jesus sabia quem ele era. Então, sabendo quem ele era, ele começa o seu ministério de unção, de poder e de milagres. Mas, porém, irmãos, eu vou fazer um resumo, ser sucinto. Os batistas falam sucinto, então eu vou fazer um resumo, porque no verso 7 está sendo declarado que para cada um dia de vergonha tem 2 de honra, 2 de vergonha, 4 de honra, 3 de vergonha, 6 de honra. A cada dia de vergonha o Senhor acrescenta dupla honra para a sua vida. Porém, há uma palavra para um ambiente onde vai começar o maior avivamento da história. Há um ambiente, há um endereço, eu posso dizer geograficamente espiritual, geoespiritual, aonde vai começar o mover de Deus, que vai tomar a cidade. Primeiro toma a vila, o bairro, o condomínio, a cidade, o país, a terra. Porque Isaías está declarando uma palavra sobre um lugar que a Constituição, o Código Penal chama de asilo inviolável, que é o seu lar, a sua casa. Lar, a palavra lar vem de lareira. Lareira na casa de campo é onde as pessoas se aquentavam para fugir do frio. Aconchegante, aí vem a palavra lar, lugar aconchegante, lugar de mistério na terra, lugar onde os indivíduos revelam-se quem é, lugar onde nós não temos máscaras. Isaías está declarando uma palavra para o povo de Israel, o povo de Deus. O povo de Deus recebe uma palavra da boca do profeta em que a sua posteridade posterior, que vem depois, a sua descendência, os seus filhos, netos, bisnetos, se Deus te der
tataranetos, eles serão o quê? Serão enviados e conhecidos, não vão passar despercebidos nas nações, não. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos, e todos quantos olharem para a sua família, para o seu lar, para a sua parentela, para os seus netos, para os seus bisnetos, irão reconhecer. Pode até não concordar com a fé, mas vão reconhecer que a sua família, a sua semente é bendita nele, é bendita no Senhor. O que Isaías está dizendo? Que Deus irá operar num tempo que não era o dele, mas é o nosso, um movimento espiritual no seio das famílias, nos lares. De que maneira? Convertendo. Aí vem o Malaquias trazendo uma profecia pelo mesmo Espírito no capítulo 4, convertendo o coração de pais e filhos, para que o Senhor não fira a terra com maldição. O que Isaías e Malaquias estão dizendo é o que o profeta Joel declarou no capítulo 2, verso 28. Olha, pais, os vossos filhos irão profetizar, as vossas filhas também, os vossos jovens terão visões. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Mas olha Deus agindo primeiro no lar. Olha, eu vou derramar sobre toda a carne, mas porém vai começar nos lares, filhos profetizando, jovens tendo visões. Vai ter também a profecia na vida dos filhos. Ou seja, irmãos, os nossos filhos, eles se movem para lá e para cá, mexem nas coisas. Sabe por quê? Porque eles são profetas do Senhor. Os teus filhos são profetas do Senhor. O seu lar não é uma casa atribulada, não. Deixa eu te falar a realidade. Sabe o que é a sua casa? A sua casa é uma escola de profetas. Lá habita o Espírito Santo de Deus. Deus está naquele lugar e o diabo não pode entrar ali. É um asilo inviolável para o capeta. A sua posteridade é o seu lar, irmãos. Agora, por que eu estou falando disso? É honra e tal? Porque, irmãos, se eu não cuido, se você não cuida do seu lar, eu vou deixar a Bíblia, vamos deixar a Bíblia falar. Abre em 1 Timóteo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Arabassubidicomondarábia, Rabandácia. 1 Timóteo 5, versículo 8. Eu fico na dúvida, estou com calor, toma café ou toma água? Toma os dois. Fartura. 1 Timóteo 5. Aleluia. A sua casa, seu lar, é um asilo inviolável para o capeta. O que eu estou dizendo? Que a sua casa, ela é impenetrável para Satanás. A Bíblia fala no Salmo 91, verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Senhor Deus onipotente, descansará. Eu vi outro dia esse negócio do texto aqui, pensei que não tinha hoje, então está aqui, né? Mas mesmo que esteja aqui, abra a sua Bíblia, porque senão você não vai conhecer a Bíblia. Você vai ficar conhecendo só pelo telão. É bom dar uma folheada, mesmo que você tenha no tablet, no celular, de vez em quando pega o livrinho lá, dá uma folheada, é bom. 1 Timóteo 5:8. No Salmo 91 está escrito, eu só estou citando, no verso 1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não vive atribulado, como diz os baianos, avechados, mas ele descansa à sombra do Senhor, o Senhor Deus onipotente. Aí o salmista vai dizer assim no verso 10: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. 1 Timóteo, então, ou seja, o seu lar é um asilo inviolável. 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, eu vou para a Bíblia. Ué? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Tem uma versão que fala, é pior do que o incrédulo. Se alguém não cuida dos seus, está negando a fé.
Quem não cuida dos seus, expressa não ter fé. Aí vamos raciocinar biblicamente, Hebreus 11:1, Hebreus 11:6. A fé é um firme fundamento, coisas que se esperam, prova de que não se vê. E o que a fé faz? Agradar a Deus, ou seja, se eu não tenho fé, não agrada a Deus. 11:6 de Hebreus. Mas entretanto, sobretudo, Efésios 2, vamos fazer um link com esse texto aí. Se alguém não cuida dos seus, já que nós vamos falar da honra, vamos falar da honra na família. Se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, não é da minha família não, porque tem gente que cuida da vida do outro, da sua família, negou a fé, é pior do que infiel ou incrédulo. Agora vamos em Efésios 2. Pior do que infiel, pior do que o incrédulo, ou é semelhante ao incrédulo. Efésios 2, 8 e 9, os versículos. Efésios 2, versículo 8, versículo 9. Versículo 8, o que está escrito aqui? Vamos declarar esse texto, irmãos. O capeta não gosta quando a gente lê a Bíblia. Vamos deixar o diabo endemoniado hoje. Diga, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o 9, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Aí tem uma continuidade. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus, negou a fé, principalmente os da sua casa, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Olha a gravidade. Somos salvos pela graça. Diga comigo, por gentileza, quando você declara, fica gravado na cadeia. Diga, somos salvos pela graça. Eu não mereço, mas eu preciso. Isso é graça. Então eu sou salvo pela graça. Diga, mediante a fé em Jesus Cristo. 1 Timóteo 5:8 fala que quem não cuida dos seus, dos da sua casa, dos da sua família, negou a fé. É pior do que o infiel ou o incrédulo. Aí o apóstolo Paulo vai ministrar uma palavra que ele vai declarar que nós somos salvos por meio da graça, por intermédio da fé. Então, ou seja, a fé, ela é o sustentáculo do cristão. A fé, o que é fé? É a coluna vertebral do cristão. Sem coluna vertebral não fica em pé. Sem fé também não. Mas o que a fé produz? A fé, ela produz milagres, oh glória, maravilha. Mas a fé também, ela é o combustível que abastece o carro chamado graça, para que eu seja levado para o céu, seja salvo. Então, se eu nego a minha fé, se eu não cuido dos da minha casa, da minha família, se eu não cuido dos meus, e eu estou negando a fé, eu sou pior que o incrédulo, que o infiel, significa que eu não estou salvo. A verdade é uma só, irmãos, sem frescura e sem classificação indicativa. Se eu não cuido dos meus, se eu não cuido dos da minha casa, eu neguei minha fé. Negando minha fé, sem cuidar dos meus, desonrando a minha casa, eu não tenho salvação. Jesus voltar agora a tocar a trombeta, e meu nome será que vai ser chamado? Aí eu vou na segunda vinda. Dá uma lidinha na Bíblia, vê se segunda vinda é para a igreja ou para Israel. Se alguém não cuida dos seus, está expressando que não tem fé. A fé, irmãos, não é eu ser virado no giraia, no mistério, no reboliço, não. Isso é manifestação do Espírito Santo, e eu gosto desse negócio. Mas porém fé, ela denota, ela permeia todo o meu viver. Eu creio num Deus vivo, então eu me movo em novidade de vida. Se eu não cuido dos meus, mas tenho cara de crente, jeito de crente, apesar que crente não tem mais roupa hoje, a gente nem gravata mais usa, estamos livre, liberto, mistério, calça, jeans, os pastores tudo porta larga aí, ó. Se eu não cuido dos meus, não tem salvação.
A palavra que eu venho ministrar a você é que Deus vai começar um avivamento na terra através das famílias, nos lares. Está escrito em Malaquias 4: conversão de coração de pais e filhos é um mistério. Derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, ensina os teus filhos andando pelo caminho, sentando-te à mesa. Deus vai começar nos lares. Porém agora, como que eu tenho cuidado dos profetas que estão no meu lar? Como que eu tenho lidado com a minha família? Pastor, que você não mora lá em casa, é você que mora lá. E outra, tem um porenzão, né? Sabe por que a minha vida está assim? O pastor não vai me visitar. Pastor, você tem que me visitar. Não, faz tempo, né? Eu nem fui na Espanha lá. O grego que mora na Espanha, cidadão do mundo, né? É difícil Espanha, né? E agora, o pastor não foi em casa. Deixa eu dizer para você, Jesus falou, João 10: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Ou seja, lá em casa mora um pastor, e esse pastor opera milagres. Sabe qual é o nome desse pastor que mora lá em casa? Jesus Cristo. Se nenhum pastor pisar lá em casa, o bom está lá. Alguém falou assim: bom mestre. Aí ele falou assim: bom só tem um, que é Deus. Mas depois ele toma consciência e fala: esses pastores que está, essa pastorada aí, então eu sou o bom. Eu sou o bom pastor. O bom pastor mora na sua casa. E sabe quais são as suas qualificativas? Ele é somente o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Sabe quem Ele é? Ele é o começo e o final, ou seja, Ele é o início, Ele é a conclusão de todas as coisas. Sabe quem é Ele também? Ele é o pão da vida. O pão da vida significa tudo o que eu preciso para viver, eu encontro em Jesus Cristo. Sabe quem Ele é também? A Bíblia diz, eu não vou citar as bases porque não é essa a mensagem. Ele é a luz do mundo. Sabe o que é a luz do mundo? Significa, eu não encontro solução para o meu problema, eu vou lá em Jesus Cristo e Ele abre os meus horizontes e eu começo a contemplar ao menos um vislumbre para sair do deserto. O bom pastor... Você amém. O pastor falou amém. Como não tem terno, não tem onde puxar, né? Aí troca o microfone. O bom pastor mora na sua casa. Diga isso para você mesmo. Fala: o bom pastor mora lá em casa. E esse pastor, ele não conhece a Bíblia, ele é a palavra. Tá com problema? Ao invés de transferir, porque a transferência de responsabilidade não é de hoje não, irmão, é do Éden, não é? Por que você está assim? Por que você está escondido aí, ô Adão? Onde está? Ele fala: é a mulher. A mulher é a serpente. É a serpente, né? Serpente original, acho que ela não falava, só o capeta tomou ela ficou no chão estribuchando. É o capeta. Então hoje por que a sua casa está assim? O pastor... Quando tem churrasco, ninguém lembra de pastor. Mas isso aconteceu na Bíblia. Davi volta, só abrir um parênteses aqui para fazer um desabafo para os irmãos. Davi volta da caminhada, de ter sido rejeitado, de ir pelejar pelos filisteus, que ele falou: não, vai matar a gente, volta. Aí ele volta para Ziclag, 3 dias andando, irmãos, cansado. Chega em Ziclag, 1 Samuel 30, tudo pegando fogo. Família de ninguém lá, tudo sequestrado pelos amalequitas. Sabe o que os homens fizeram? Os homens que eram os valentes de Davi: quer água? Vou buscar, estou com você. Falou assim: a culpa é do Davi, a culpa é dele, ele é meu líder. Eles querem apedrejar Davi. Sabe o que Davi faz? Que o homem de Deus, não é que a gente está acostumado com pedrada, não, jamais. Mas o homem de Deus, no meio da adversidade, ele sabe para quem ele vai contar os seus problemas e dilemas. Davi, a Bíblia fala que ele fala assim: traga-me o éfode, que é a estola sacerdotal.
ele consulta o Senhor. O povo fala: vamos matar esse pastor Davi, miserável. E ele vai lá e fala: traga a minha estola. O povo está querendo matar ele, está orando. Aí ele fala: Senhor, eu subirei contra estas tropas, irei no encalço deles. Aí Deus fala com ele assim: vai, porque tudo você salvará e tudo você vai recuperar. Deus falou isso com Davi. Mas eu quero dizer essa palavra para lares aqui que está necessitando de um milagre. O Valdomiro fala milagre urgente, isso é da hora. Milagre urgente. Para lares que necessitam de um milagre. Vai segundo a direção de Deus e faça o que Ele mandou você fazer. E se você assim o fizer, tudo ou todos irão se salvar e tudo irá se recuperar. O que eu estou dizendo é que Deus agirá com salvação e com restauração, mas é necessário consultar o Senhor. Aleluia. Fui parado numa blitz uma vez, permissão para dirigir. O carro que eu estava tinha engate. Meia-noite, né, vim para a reunião dos pastores, aí troquei um Monza que estava sem freio numa roda, por um Gol preto que tinha engate, eu não vi o engate. Por isso me parou, lá na Vila Moraes. Permissão para dirigir. E aí, senhor Luiz, está vindo de onde? Da reunião dos pastores. Ah, legal, o senhor é pastor novo assim? Deve estar de olho nos dízimos, né? Eu falei assim: sabe por que eu sou pastor, senhor policial? É porque eu sou menos um delinquente nas ruas para dar trabalho para o senhor. Eu usava droga, eu traficava. Aí Jesus me libertou. Então, mas vamos ter que deixar o carro do senhor aí. Tem engate. Naquela época que a mulher se machucou no engate lá, ficou aquele negócio: tira o engate, põe engate, tira o engate. Quase engate me complica. Olhou pro capitão, sargento, sei lá quem que era, que estava ali no jornal. Qual que é o caso do senhor Luiz aí? O senhor Luiz é pastor, tem um engate, né? Tá na permissão, então vai ter que deixar o carro aí. Eu já pensando, eu vou pegar o Heroles, era a Breda já, né? Vou pegar o Bredão, vou descer lá, alguém vem buscar o carro aí, né? Meu, né? Charlene grávida, né? Todas as fotos do Face a Charlene tá grávida. Aí Charlene grávida. A Charlene desceu. Aí, é verdade, ué. Aí desceu, a Charlene falou assim: o que está acontecendo aí e tal. Daí o policial falou assim: então, pastor Luiz, o que eu faço pelo Senhor? Eu não sei se ele estava querendo alguma coisa, né, pastor? O que eu faço pelo Senhor? Aí eu falei assim, ó. Ele olhou para uma imagem que tinha, que eu não vou falar o nome lá, que tem uma imagem. Eu falei para ele assim: consulta a Deus. Aquele sol quente, né, irmão? Eu já fervendo o cérebro. Eu falei: consulta a Deus. Aí ele parou, pensou. Consultei. Falei: e aí? Toma o documento do senhor. Se eu pegar o senhor com esse engate aqui, eu prendo seu carro e prendo o senhor também. Davi fez isso. No caos ele poderia ter desesperado, ligado para a polícia, liga para os policiais que a gente conhece, que é da igreja. Mas sabe o que ele fez? Consultou o Senhor. E Deus falou: vai, porque tudo eu vou entregar nas suas mãos e tudo você vai recuperar. O seu lar vai ser restaurado de uma forma que até você vai hesitar para acreditar. Rabassub de Comon da Arábia. Rabassub de Comon, o seu lar vai ser restaurado, que até você é que nem os irmãos, está orando: Pai, liberta o Pedrão, está na prisão, Atos 12. Aí o Pedro é liberto, o anjo vai lá, toca no Pedrão, a porta se abre, o Pedro sai, bate na porta onde os irmãos estão orando. Aí alguém fala: o Pedro está aí, né? Não, é o anjo dele. Está orando e não acredita. O seu lar vai ser restaurado de tal maneira que, assim como a igreja hesitou para acreditar que era Pedro, você talvez vai hesitar para acreditar, mas nós estamos cultuando e pregando um Deus que ainda opera milagres. Na caderneta de Deus, milagre não está em extinção e vai acontecer na sua casa, na sua vida, porque Ele é poderoso para fazer mais, além, abundantemente do que você está pensando agora. Está pedindo a Ele, porque Ele é fiel. Agora, se você não cuida, a salvação complica. Entretanto, Salmo 68, abra sua Bíblia aí. Eu tenho uma palavra profética aqui também.
Salmos 68. Arabassubi comando Arábia. Vamos ficar muito quieto do seu lado aí. Você fala assim: coinoniano tem que dar glória, falar em mistério. É um povo apostólico, rapaz. O povo apostólico é assim: você está andando na cidade, a pessoa esbarra em você, foi curado. É ou não é? As pessoas, não está escrito que a sombra do Pedro curou ninguém, mas as pessoas acreditavam que a sombra dele projetando curava. Então, está andando na cidade, no busão, no trenzão, no metrôzão. Metrô em São Paulo toca música clássica, né? Você viu que coisa? Dá um sono, eu estava indo para reciclar, quase dormi. Aí, você esbarra na pessoa, a pessoa é curada, é liberta, o demônio sai. Você sabia disso, não? Você é apostólico. Seus pés são apostólicos. Então, ou seja, Deus vai te levar para lugares sempre com um propósito. Por que eu estou aqui? Eu falo de bobeira aí. Nunca estamos de bobeira e perdendo tempo. Nós somos flechas. Então, como flecha, há um propósito para você atingir sempre o alvo. Sabe qual que é o alvo? O alvo é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Salmo 68. Vamos ler 2 versículos deste salmo, porque há uma palavra profética para ser liberada aqui também. Aleluia. Versículo 5 está escrito assim. Salmos 68, versículo 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas, quem que é? Diga: é Deus. No seu santo lugar, ou no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em... Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Vamos por partes. Quem é Deus? Dentre várias definições, Deus, Ele é pai dos órfãos. Deus, Ele é o juiz das viúvas. E para Deus ser pai dos órfãos, Ele não precisa estar morando no orfanato. Para Deus ser juiz das viúvas, Ele não precisa ter uma comarca de jurisprudência, não. Para Deus ser o pai e ser o juiz, Ele continua habitando no seu lugar santo, que é a eternidade. Agora, o Deus que nós servimos, que é pai e juiz, Ele faz com que o solitário habite em família. Talvez você more só no seu lar, no seu AP, no seu kitnet, você more só. Mas Deus é tão bondoso, maravilhoso, que te colocou numa família espiritual, que gente diferente de você, pessoas com opiniões controversas às suas, pessoas difíceis de lidar, uns são bonzinhos demais, outros são casca grossa demais, mas todas essas pessoas habitando no mesmo lugar, você vira para essas pessoas e fala assim: a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Porque Deus coloca o solitário para viver em família. Deus é bom demais. Ele é o juiz das viúvas, porque a viuvez bíblica, ela representava desamparo social, econômico. E aí Deus se apresenta como sendo o juiz das viúvas. A palavra profética aqui que eu quero liberar nesta noite é que Deus me trouxe para liberar um manto de proteção, porque os órfãos são guardados pelo Pai de todos os espíritos, que é Deus. E também um manto de justiça, porque Ele é o juiz das viúvas. Este manto de proteção se estende à sua parentela, e Deus livra a sua parentela agora, porque Ele é um Deus que protege e guarda. Ele também é um Deus de justiça. Significa que toda a injustiça Ele vai agir em seu favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Arabandarassúbia. Fala para umas 3 pessoas próximas a você: receba um manto de proteção e justiça na sua vida aí. Arabassubidigalabandai. Arabassubidicomondarábia. Arabandai.
Feche os teus olhos aí, meu irmão, por um instante. Levante as suas mãos para adorar aquele que vive e reina, o Deus que derrama um manto de proteção e justiça. Rabassubidi calamandarabandai, arabassubidi cobadácia. Abra sua boca e diga aleluias, diga glórias ao Deus eterno. Um manto de proteção, um manto de justiça. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Não temerás o espanto noturno, não temerás a seta que voa de dia, nem mortandade que assola o meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Ele te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Este é o Deus a quem nós servimos, que nos protege, que nos livra, que nos dá vitória e que derrama o seu manto de justiça sobre as nossas vidas. Halamandará súbia. Terminando já. Abra sua Bíblia no Provérbios 24. Acho que eu vou parar daqui a pouco por aqui, mas eu preciso liberar essa palavra aqui também. Provérbios 24. Arabachandarácia. Tem 2 parteiras lá no Egito. Se você quiser colocar o nome da sua filha que vai nascer de Sifrá e Puá, né? Um nome bonito. Não é bonito? Não é? Tem quem gosta. Sifrá e Puá. 2 parteiras no Egito. O faraó falou assim: olha, como o povo de Israel está ficando forte aí, tudo forte, vão tomar o Egito. Então todos os meninos que nascerem, joga no rio, mata, deixa as meninas. As parteiras temeram a Deus, Sifrá e Puá, e desobedeceram um decreto, ainda que verbal, de Faraó. E elas falaram assim: olha, quando a gente chega para fazer o parto das mulheres hebreias, elas já deram à luz, então não tem como. Sabe o que Deus fez com estas mulheres? Isso está em Êxodo 1, capítulo 1, versículo 15. Sabe o que Deus fez com essas mulheres? Por elas terem conservado a vida, Deus acrescentou a elas família, lar. Ou seja, a forma de Deus te abençoar na terra é através da família. Aí você fala assim: mas a minha família é só o sangue do cordeiro, sangue, fogo e fumaça. Minha mãe fala sangue, fogo e fumaça. Deve ter alguma base bíblica para isso, eu acho. Mas a minha família é só sangue, fogo e fumaça. Aí Deus te coloca numa família espiritual. Sai a fumaça, fica só o fogo, né? Dessa família espiritual. Provérbios 24. Eu não vou falar porque não vai dar tempo, mas eu vou citar para você ficar atento. Cuidado com as concessões. Eu vou falar sobre isso aqui. Não dá. Aleluia. Cuidado com as concessões. Concessão é: todo mundo dizima nessa igreja aí, entregar os pés dos apóstolos, porque o altar é alto assim. Então os irmãos vinham na igreja primitiva e colocavam no altar. Ananias e Safira falou assim: ah não, Ananias, acho que ele era, né, meio avarento. Vendemos terreno lá no Real Parque, meu, Vila Oliveira, entrou uma grana aí no Itaú. Não, vamos reter um dinheiro aí pra nós aí. Não é, mozinho? Aí o mozinho falou: beleza, é nós. Mulher sempre chega depois do culto, né? O Ananias chegou primeiro. O pastor Pedro estava lá no culto, buscando ao Senhor uma palavra, um sermão. Falou: Ananias, aquela propriedade lá. Ele já falou: opa, alguém contou, porque ninguém sabia. Aquela propriedade lá, você vendeu por tanto, E o que tem que devolver para o Senhor?
O quê? Hã? Porque você deixou Satanás encher o seu coração? Aquilo lá não é profecia, é dom de revelação. Tem na Bíblia, revelação. Deus mostra os mistérios que o camarada fez. E Deus mostra. E não é bruxaria também não. É mistério. Foi. Então os diáconos já vão levar você lá pro cemitério. Aí os diáconos vêm e carregam o corpo. Aí chega a mulher chegou depois, estava se maquiando, né? A chapinha, não pode descer na chuva por causa da chapinha e tal. Cadê meu esposo? Porque nem as mulheres chegam na igreja, as irmãs, né? Procurando lugar, o marido está aqui, ela está procurando lá na frente. Cadê então? Aí alguém fala assim, aí na porta está os pés dos obreiros que sepultou o seu marido, levou para o cemitério. Você vai também. É Novo Testamento, em Atos 5, do 1 ao 12, ou 11. Novo Testamento. Eles abriram uma concessão. É tipo a concessão daquela que a gente fala assim, no problem, não pega nada, tem nada a ver, é eu e Deus, eu sei, é meu, sou dono do meu nariz. Deus não tratou assim. Abriu uma concessão, e qual foi a consequência resultante disso? Morte. Eu quero liberar uma palavra de ressurreição para não ficar na morte. Se por acaso, eu não vou falar você, porque quando a gente fala você parece que a gente está em outro nível. Nós somos tudo igual, todos iguais. Mas talvez por cargas d'água, circunstância, contexto, adversidade, seja lá a classificatória disso, você começou a falhar com o Senhor. Dízimo, oferta, primícia, oração, palavra, porque a gente pensa que o dízimo e oferta é outro nível. É tudo um pacote só, irmão. É uma coisa só. E talvez você está vivenciando uma situação de mortandade no celeiro, nas finanças, porta não abre. Teramanto como da Arábia. João 11, 25. Se Ananias e Safira morreu, e se há uma mortandade tentando, até com a foice na mão na porta, você está sonhando com a morte. Tem gente aqui nesse ambiente, é um mistério da revelação, você vê que coisa de prega Deus dá. Tem gente aqui nesse ambiente que tem sonhado com a morte. Consequentemente, eu quero dizer que você não vai morrer. Você não vai morrer. João 11, 25. Jesus declarou uma palavra poderosa: quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. O espírito de morte está caindo agora por terra em nome de Jesus Cristo. Você vai começar a vivenciar de acordo com o seu posicionamento, irmão. Não adianta ficar emocionado não, tem que se posicionar de acordo com o seu posicionamento. Você vai ver a morte sair por 7 caminhos e a bênção de Deus entrar no seu lar, na sua casa. Acho que tem a ver até com esse Provérbios aqui, não estava no script, o script era outro, mas vamos ler. Provérbios 24, 3. Provérbios 24, 3. Amém? Está escrito: estar como darabasuri minai. Não está escrito isso não, viu? Eu que estou falando em mistério. Arabasubidi como darábia. Aleluia. Está escrito: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Tem uma versão diferente não? Sim, não, fale agora, ou que dia? Tem? Lê para nós, por gentileza. Pastora também, esposa de pastor é pastora também, mesmo que ela não queira ser, mesmo que ela não queira ser, ela é pastora, Discernimento, inteligência, entendimento. É mais um mistério profético aqui, irmãos. Arabaxandarás. Com sabedoria e entendimento, ou discernimento,
ou inteligência. Eu quero declarar esta palavra nesta noite aqui, encerrar aqui, porque o ministério de louvor já subiu faz um tempo. Deus vai derramar sobre nós. Não, vamos melhorar esse negócio aqui. Derramar parece que vai acontecer. Então vai, voltando, volta a fita. O Senhor está derramando sobre nós aqui sabedoria. Sabedoria, irmão, não é no livro não. O livro é conhecimento. Me indicaram um livro aí, Monge Executivo. Eu vou ler lá. Fala sobre Jesus. Pô. Na Bíblia tem, rapaz. O maior líder que já existiu. Eu falei, esse livro é fantástico. Eu falei, e a Bíblia, não é não? Deus está derramando sabedoria. Sabedoria Deus dá, irmão. Quem tem falta de sabedoria, Tiago 5, peça a Deus. Deus dá liberalmente. Conhecimento é livro. Conhecimento, vai lá, vai ler nos livros. Aí Deus também te dá uma capacitação. Mas Deus está derramando sabedoria. E tem mais. Eu vim aqui nesta noite, além de liberar um manto de proteção, justiça, sabedoria, o Senhor também está te capacitando com discernimento. Como tem várias versões, inteligência. Rabassubidicomondarácia. Sabe o que significa? Só você ler a Bíblia. A Bíblia é um negócio interessante, irmãos. Porque Daniel foi levado para a Babilônia. Longe de pastor, de profeta, de mestre, de igreja, não tinha nada de ambiente religioso lá. Ele e seus 3 parça, o Sadraque, o Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael, nome hebraico. A Bíblia fala que Daniel foi achado 10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais sábio do que todos os sábios encantadores da Babilônia. Esse é o mistério de Deus. Se você não está cursando, eu já entrei nesse negócio aí. Se você não está, as portas da universidade vão se abrir para pessoas aqui. E olha, e também na empresa onde você está, eu não sou profeta da chave não, eu entrego o que Deus me dá. Aonde você está trabalhando, se prepare para que você se estranhe, porque Deus vai te dar sabedoria e inteligência, e você vai ser encontrada 10 vezes mais. O número que eu recebo é 10 vezes mais sábio do que todos aqueles que estão com você, porque Deus é fiel. Baixandarabassubidicomodarácia, arabassubidigalabandarabandai. Agora, para encerrar, já são 9 e alguma coisa. Para encerrar, sabedoria, inteligência ou entendimento ou discernimento para. Então a sabedoria que Deus lhe dá na empresa, no trabalho, faculdade, legal, lá fora, maravilha. Mas também para edificar. A palavra edificar vem de edifício, construção, construir. Então o Senhor também libera sabedoria para que você construa bases sólidas e inabaláveis para o seu lar. O Senhor está nos dando sabedoria para construirmos bases sólidas e inabaláveis para os nossos respectivos lares. Eu não sei como lidar com essa situação. Sabedoria do céu para a edificação da sua casa, em nome de Jesus. Agora o entendimento, porque se constrói, e se não tiver entendimento, discernimento, a mesma mão, o mesmo braço que constrói, destrói, a mesma boca que constrói, destrói. Então também tem entendimento e inteligência, não só para edificar, mas para afirmar e estabelecer. A sua casa não será mais a mesma. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Fique em pé, por gentileza. Oh, aleluia. Xerebeterkia Arabadarabasúria.
manderébia. Arabandarabandai. Vem pegar esses mantos aqui. Rebalabachandarai. O que acontece é que no mundo espiritual já está feito, pronto, preparado. Mas dá um passo aqui de fé nessa noite e vem pegar esses mantos aqui. Nós liberamos esses mantos aqui pelo profético de proteção, justiça, sabedoria, inteligência, discernimento. Eu vim com a programação, falei, Deus, eu vou falar sobre concessão, decisões, mas Deus, Ele conduz todas as coisas. Eu não tenho ciúmes de Ti, Espírito Santo. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente pegar esses mantos e levar esses mantos para a sua casa. Com o manto que estava sobre Elias, o Eliseu pegou e bateu no Jordão, abriu as águas. Com esses mantos que você vai levar para a sua casa hoje, você vai ver anjos de Deus trabalhando em seu favor, com proteção, justiça. Olha que interessante, vem vindo aqui, já vem ligado no céu, porque o Senhor me mostrou um martelo batendo. Rabassubidicalabandai, Rabassubidicalamandácia, Rabassubidicalemenderebia. Oh, Rabandai, significa que já está consumado. Você pensa assim, eu coloquei nas mãos dos melhores advogados. Mas o Senhor tomou a sua causa. Xarabacalamandarabandai. E o martelo já foi batido com uma sentença, uma decisão. Arabassubidicalemenderebia. Vocês vão contar, isso eu não tenho dúvida no que eu estou falando aqui, mas vocês vão começar a contar também, além de causas ligadas às famílias, lares, vocês vão testemunhar de imbrólios no judiciário que Deus colocou a mão e parece que não tinha jeito, Nagasubidicomon-darábia, mas o impossível aos homens, Nagasubidicalamandarai, é possível para o Senhor. Arapandarapandarasubidicalabandácia. Pega os mantos que Deus liberou aqui nesta noite. Arapasubidicomon-darácia. Oh Deus meu, Rei meu, que o Senhor, tão somente o Senhor, Arapasubiarapandarabandai, venha trazer unção de liberalidade neste lugar. Aquilo que foi liberado pelo Espírito da profecia, da tua palavra, oh Deus Santo, que a tua palavra cumpra o propósito para o qual foi designada, para o qual foi mandada, que ela não torne para o Senhor vazia, mas que ela cumpra o propósito. Ó Deus, toda ação do nosso adversário nos lares, nas famílias, ó Deus, toda situação de desrespeito, desonra, de hostilidade, caia por terra agora. Ó Deus Santo, que o Senhor venha estender estes mantos sobre nós e que possamos nos mover debaixo desta unção poderosa. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo para que haja sabedoria, discernimento, inteligência, para que a casa seja estabelecida, edificada, firmada, para que quando vier o vento, a tempestade contra a casa não caia, mas permaneça em pé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Rabalabachandarai. Vai se